Olá, vestibulandos, tudo bem? Vamos continuar nossa jornada no conteúdo de genética. A gente está chegando já na partezinha final dos comentários das leis e dos casos específicos de genética para poder começar um conteúdo que normalmente tem algumas questões bem destacadas, bem chamativas no Enem, que é sobre engenharia genética. Não é um assunto difícil, é um assunto bem tranquilo. Muitas informações que a gente precisa nesse assunto de engenharia genética é visto naquele conteúdo que é relacionado com o assunto de primeiro ano e também de terceiro, que é o controle genético, a estrutura do DNA, para daí a gente entender como é que se faz a manipulação e a produção dos diversos tipos de organismos, por exemplo, dos organismos transgênicos. O processo de clonagem humana, clonagem artificial, né, que seria possível, por exemplo, fazê-lo na espécie humana. Então, a gente vai analisar todos esses casos. Algumas informações a respeito da engenharia genética, eu já vou comentar nos slides que eu vou passar para vocês agora, durante essa aula de hoje. Então, só lembrando o que é que a gente já comentou a respeito dessa nossa terceira lei, né, da terceira lei da genética. Então, a gente falou da primeira lei, que é a lei de Mendel, primeira lei, lei da pureza dos gametas, lei da segregação dos fatores, e a segunda qual indicava que um indivíduo, a característica de um indivíduo, o caráter de um indivíduo era determinado por um par de fatores, a gente traduz hoje para genes, e esse par de fatores se separa durante a formação dos gametas para depois se encontrar durante a formação do zigoto. Analisamos algumas vertentes, alguns pontos que não eram especificamente claros ou dentro da segunda lei de Mendel. Então, tinha essa modificação, por exemplo, alguns casos com dominância completa para um par de alelos, de segregação, da segregação desses alelos, relacionado com a primeira lei de Mendel, mas existia, por exemplo, a ausência de dominância, a codominância, a dominância intermediária, os genes letais, os alelos múltiplos, que dentre eles, a gente analisou os grupos sanguíneos que representam casos de dominância completa, ausência de dominância ou codominância, e um caso típico de alelos múltiplos. Bom, partimos então para a segunda lei de Mendel, aquela lei que indicava que o nome da lei é Lei da Segregação Independente dos Gametas, ou dos fatores, né? Então, essa segregação independente incita e exige uma condição dos genes dentro da célula, ou seja, dos genes lá nos cromossomos. A gente avalia e compara a distribuição dos gametas de dois ou mais pares de fatores, de genes, e esses genes eles têm a possibilidade de se combinar de forma independente. Só que para isso, a condição que é exigida é que os pares de genes não alelos, ou seja, por exemplo, se eu representar o Azão e o Azinho, o outro gene, o Bzão e o Bzinho, tá? só simbolicamente. Então, supondo essas duas condições, um gene Azão, Azinho, outro Bzão, Bzinho, eles não podem estar no mesmo cromossomo. Eles devem estar em cromossomos homólogos diferentes. Então, o par paralelo Azão e Azinho num par de cromossomos e o par de alelos Bzão e Bzinho no outro par. E aí eles podem se combinar de forma independente, por exemplo, de dois pares de genes sendo analisados, poderiam resultar na formação de híbridos, tá? Normalmente é esse caso que é colocado para a gente comparar. Casos de híbridos formariam 4 tipos de gametas numa mesma proporção, 25% para cada. Então, se dois indivíduos fossem dihíbridos, eles produziriam 4 gametas para um, 4 gametas para o outro, e a gente fazia aquele quadro maior, gigantesco, que também poderia ser feito de acordo com a primeira lei, separando os pares, como são independentes, então a gente aplica a regra de multiplicação. Tá? Como um evento é independente do outro, regra de probabilidade, regra da multiplicação, regra do I, que é para eventos independentes. Então, a gente analisou essa condição. Proporção fenotípica do cruzamento em F2, tá? Parental, linhagem pura, F1 é o dihíbrido, F2 é o resultante da fecundação desse dihíbrido, e a proporção era para duas características, numa proporção de 9 para 3 para 3 para 1.
9 com as duas características dominantes, 3 só com a primeira dominante, 3 só com a segunda dominante e uma com ambas as características recessivas. Só que em algumas situações a gente percebe que os genes eles não definem isoladamente uma característica. Um gene que, na verdade, é um fragmento de DNA responsável pela produção de uma síntese de proteína, ou por uma síntese de proteína, na verdade, eles em si, os genes em si, eles não interagem. Cada gene tem uma função específica, que é coordenar a síntese de um RNA mensageiro para que, a partir dessa mensagem lá no citoplasma, a proteína seja produzida. E a proteína produzida é que vai definir a característica do indivíduo. Então, o que acontece em muitos casos é que uma proteína produzida por um gene interfere na atuação de uma outra proteína produzida por um outro gene. Supondo que um primeiro gene, que eu vou chamar de gene A, produza uma enzima, essa enzima ela precisa de um substrato, digamos, e esse substrato é produzido por um gene B dominante. Então, para que esse gene A ele expresse a sua característica, é necessário que o gene B também esteja presente o B dominante. Ou para que o B dominante expresse o fenótipo, é necessário que o A dominante esteja presente. Então, eles interagem dessa forma. Eles produzem suas proteínas e as proteínas é que, na verdade, interagem. Então, a gente avaliou alguns casos de interação gênica. O primeiro foi a interação gênica não epistática, quando os pares de genes envolvidos não inibem e nem somam características, eles apenas se combinam e os fenótipos vão sendo modificados. Por isso que a gente normalmente encontra 4 fenótipos e a proporção fenotípica é de 9 para 3 para 3 para 1 do cruzamento entre díhíbridos. O outro caso, que na verdade se desenvolve em 3, são os casos de epistasia. Epistasia é quando um par de alelos, um gene desse par de alelos, inibe a manifestação de um outro par. Não é que ele domina, ele inibe. Digamos que o alelo B, que eu falei para vocês, um alelo B que produz uma enzima ou um substrato B, ele precisa de uma enzima, certo? Ele precisa de uma enzima. Então, se essa enzima não for produzida, ou seja, se tiver um gene recessivo que não produz essa enzima, esse B é inibido, ou seja, ele não tem atividade. Ele não vai produzir sua característica, ele não vai expressar seu fenótipo, por quê? Ele produz o substrato, mas não tem quem transforme esse substrato. Então, essa é a noção de inibição, tá? É assim que ele inibe. Não é que ele vai lá e neutraliza o gene lá no cromossomo, nada a ver. Tá? Eles vão expressar suas proteínas, eles vão produzir ou não vão produzir suas proteínas. Porque, em geral, o gene recessivo é um gene mutante e que ele não expressa, não produz, não sintetiza, não colabora para a síntese de uma proteína ativa funcional. Então, a gente tinha a epistasia dominante, e as proporções fenotípicas seriam, por exemplo, de 12 para 3 para 1, 13, 12, 9 para 6 para 1, 15 para 1. Então, essas proporções, 15 para 1, 12 para 1, tá? Desculpa, elas são proporções que refletem a necessidade ou a inibição de um par de gene dominante inibindo, certo? Quando você tem a proporção de 9 para 3 para 4, é uma epistasia chamada recessiva. Quando você tem a proporção de 9 para 7, daí a gente chama de duplo recessivo. Então, a gente avaliou as 3. E o outro caso de interação gênica foi a herança quantitativa. A gente tem o somatório da expressão de cada alelo dominante, independente do par que esteja presente, se é um alelo A, um B, um C, um D, um F, não importa, é a quantidade de alelos dominantes. Então, por isso que, normalmente, a distribuição fenotípica no cruzamento de híbridos, entre híbridos, né, para esse tipo de condição genética, ele expressa uma condição num gráfico de curva normal. Ou seja, ele tem 2 extremos, com o número de indivíduos obtidos em pequena quantidade, até chegar numa média, ou seja, num ponto mais alto no eixo, na parte central dessa curva produzida do gráfico de curva normal. E a gente pode até obter essa proporção pelo triângulo de Pascal. Então, por exemplo, no caso de um de híbridos, a cor da pele humana, a cor dos olhos, a cor da íris, né, do olho humano, ele tem a proporção de 1 para 4, para 6, para 4, para 1. Tá? Então, é sempre o número de alelos mais 1 que equivale à quantidade de fenótipos produzidos. Então, você tem 2 extremos, o do totalmente recessivo e do totalmente dominante, e você tem o somatório. Cada alelo dominante
só com 1, só com 2, 3, 4 dominantes, ele vai aumentando gradualmente e igualmente a proporção, certo? Lembrando que eles expressam aumentam a mesma intensidade, né, de expressão. Uma outra condição que a gente viu é a terceira lei da genética, em que os genes eles estão presentes no mesmo cromossomo, ou seja, o linkage. Então, o linkage, ele pode ser um linkage total, quando não há crossing over, ele pode ser um linkage parcial, que quando há crossing over. A gente só pode identificar essa condição de crossing quando você tem híbridos. Então, por isso que nesse caso, nessa terceira lei, geralmente os cruzamentos são de cruzamento teste. Você cruza um híbrido com um recessivo, um de híbrido com um recessivo. Se, quando você cruza um híbrido com um recessivo, só resulta em 2 proporções, 50% para cada, é ligação total. Se resulta em 4, em proporções distintas, 2 maiores e 2 menores, a gente tem um caso de ligação parcial. Se a gente tem os 2 alelos dominantes no híbrido, no mesmo cromossomo, e os 2 recessivos no outro, essa ligação a gente representa como cis. E quando ele tem recessivo de um lado e dominante no outro, A dominante, B recessivo, A recessivo, B dominante em outro cromossomo, então você tem uma condição de uma ligação do tipo trans. Quando você faz o cruzamento, aqueles que apresentam a combinação em menor quantidade, que vai ser em menor percentual, eles são chamados de indivíduos recombinantes e os gametas que foram produzidos como gametas recombinantes. Então, esses gametas recombinantes, eles indicam a distância entre os genes. Cada porcentagem de recombinação representa uma unidade de distância genética, que não pode ser medida em centímetros e unidades convencionais. Então, a gente tem uma adaptação para isso, é converter o percentual de recombinação em distância. Por quê? Qual a lógica dessa ideia? Quanto mais distantes estão os genes no mesmo cromossomo, há uma maior chance de ocorrer crossing, tá? Que é a troca de fragmentos. Quanto mais próximos esses genes estiverem, mais difícil vai ser ocorrer essa troca. Então, tudo isso a gente comentou, eu comentei com vocês na aula anterior, e eu vou iniciar agora a respeito de um outro tópico que a gente chama de mutações genéticas, e essas mutações genéticas, elas têm alguns tipos, né, específicos. A gente chama de mutação genética de euploidia, certo? Que é quando você tem um aumento da carga total de cromossomos, e um caso de aneuploidia, certo? Que é quando você tem perdas e ganhos de apenas um dos cromossomos do indivíduo. No entanto, a gente tem que destacar algumas mutações que são chamadas mutações genéticas. Pode ser uma mutação genética, não cromossômica, mas uma mutação genética, ou seja, acontece nos genes. Essas que eu vou demonstrar para vocês, elas acontecem no cromossomo, ou seja, uma perda, uma troca, uma mudança de posição do gene, do pedaço do cromossomo como um todo. Mas aquelas mutações que são mais sutis e que, com o passar dos anos, elas vão sendo selecionadas e que, lembrem, mutações geralmente provocam prejuízo para o indivíduo, que é mexer numa coisa que você já tem adaptação. Então, todo o processo de seleção natural agiu para resultar na combinação que a gente tem e, de repente, algo é mudado. Então, geralmente, quando muda, a chance de dar errado é muito maior do que aquela que está para dar certo. Mas, eventualmente, mudando-se também o ambiente, porque o ambiente também muda, não é só a gente muda em relação ao ambiente, o ambiente muda em relação a gente, que faz parte de uma hipótese chamada de hipótese Gaia, que identifica que a Terra é um organismo vivo e que nós provocamos a mudança dele, assim como ele interfere, o planeta inteiro interfere nas mudanças que acontecem nos indivíduos. É uma troca mútua de favores a respeito da manutenção, da estabilidade. Então, sempre tende a estabilizar. Tem um período de prejuízo, mas depois ele tende a estabilizar, porque a seleção ela vai interagindo para que isso aconteça. Então, as mutações genéticas na posição de trinca de bases, aí quando eu falo trinca de base, o aluno ficou perdido, então volta lá no código genético. É um assunto lá que geralmente está nos livros de primeiro ano. Então, você tem um DNA com a sequência de base, adenina, guanina, citosina. Tem as regiões que a gente tem de transcrição, são transcritas em genes e outras que não são. Então, essas regiões transcritas em proteínas, em RNA mensageiro para produzir proteínas, elas são chamadas de regiões de exons. E aquelas que não sintetizam, que a gente chama de DNA lixo, coloca esse lixo bem entre aspas, elas não têm essa possibilidade, a gente chama de introns. Tá? Introns, lembra aí, de intrometido mesmo. Está por ali, não tem função
específica. Não que ela não tenha função nunca. Tá? A gente não tem funções específicas para essas sequências de introns, porque, por exemplo, no DNA humano é muita região não codificante. Então, alguma alteração que acontece, uma mudança que acontece, uma troca de base nitrogenada, que faz trocar trinca, que faz trocar um aminoácido, muda a proteína. Então, essa condição de mudança do DNA, que muda o código que ele transcreve, e esse código faz trazer uma proteína, um aminoácido, e que esse aminoácido pode provocar uma alteração gigantesca e mudar completamente ou criar uma função para essa proteína. Então, são mutações que acontecem de forma bem sutil. E é claro, essas mutações elas só teriam serventia no processo evolutivo se ela se espalhar e se distribuir pelo processo de reprodução, não por contaminação, tá, gente? Mas pelo processo de reprodução, dentro da população como um todo. E aí sim, ela seria selecionada e ficaria na população. No entanto, grande parte dessas mutações, elas são mutações prejudiciais, elas vão provocar prejuízo no indivíduo. Por exemplo, essas mutações estruturais, que é, por exemplo, no número ou na ordem de genes, a sequência dele, o posicionamento deles no cromossomo. Por exemplo, um tipo de mutação, bem claro, já dá para entender o que acontece com ele, é deleção, deletar, perder. Então, o cromossomo, ele perde um fragmento. Perdendo um fragmento, ele perde um gene. Quando é que isso vai ser bom? Nunca. Você tem um gene e esse gene é funcional, ele é ativo no seu corpo. Então, se você, por algum motivo, perder esse gene, eventualmente você vai perder a possibilidade de produzir uma característica. E essa característica que falta, ela pode ser tão importante que você não consegue nem se desenvolver. Então, tem um tipo de deleção, que é a síndrome do chiado do gato, em que um pedaço do cromossomo, se não me engano, número 5, ele é perdido, e o indivíduo não consegue passar dos 5 anos de idade, porque ele tem graves problemas de formação do trato respiratório. Certo? Então, por isso que provoca um choro com uma sonoridade específica de gato, e aí a gente chama do chiado do gato. Então, suponha que um cromossomo com gene A, B, C, D, E, F, G, coloquei minúsculo, tá, para dizer que são genes excessivos, e de repente você perde o E e o F. Tá aqui, tá vendo? Perdeu o E e o F. Então, perdeu o gene, acabou, ele não vai estar aí mais nunca. Qual é a consequência disso, por exemplo, durante o pareamento dos cromossomos na meiose? Eles vão parear, gente, onde tem genes correspondentes. Então, se aqui tem A e aqui tem A, ele se pareia. Mas aqui está faltando um pedaço. E esse está, por exemplo, aqui o D e o G. Então, o D e o G só não vai colocar com E e o F, tá, gente? Porque ele vai ficar fora de padrão. Então, ele pareia onde tem que parear e a outra região do cromossomo ela sofre uma pequena alteração durante o pareamento. Isso aí é para a gente reconhecer o tipo de mutação que aconteceu. Deleção, perda, essa vai ser a imagem que a gente vai encontrar. Mutações no número de ordem de genes. Então, você tem aí, por exemplo, translocação, é uma quebra e ele muda de posição, né, de genes dos cromossomos homólogos, né? Ele muda de posição. Por exemplo, você tem aqui os genes A, B, C e D num cromossomo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no outro cromossomo. Foi o que aconteceu? O 6 e o 7 foi rompido e ele translocou, ele mudou de lugar. Ele passou para o cromossomo que tem A, B e C. Então, ele ficou aqui, ó. E aquele que tinha 5, 6, 7 ficou com o gene D do fragmento de cromossomo. Geralmente, durante aqueles processos de cross, de troca, pode ocorrer a quebra, que não é para ser ideal, tá, gente? Não é para ocorrer isso. Então, como é que os cromossomos tendem a se parear? Sempre pareando o gene A com A, o B com B, o C com C e o D com D, tá vendo? Mas só que o D está no cromossomo. Então, os dois pares de cromossomos não homólogos, eles têm que ficar próximos fazendo o aspecto de cruz, tá? De trevo. Então, essa daí vai ser a imagem de uma translocação. Uma inversão é inverter. A, B, C, D. Então, ele inverte o posicionamento, tá, do cromossomo. Fica mais ou menos assim, ó. Suponha que A, B, C, D, E, F, G, ocorreu a quebra em um pedaço do cromossomo e ele muda de posição. Ao invés de ter A, B, C, ele tem A, B, F. Tá? Então, foi o que aconteceu ali, ele girou no próprio cromossomo. Bom, então, nessas mutações, inversão, translocação, duplicação que a gente vai ver, o indivíduo que tem a mutação, ele não vai ter problema nenhum. Os indivíduos que forem formados a partir dele, ou seja, os gametas que forem formar indivíduos no processo de fecundação, é que vão levar esse problema para o indivíduo que vai nascer. Então, esse indivíduo que vai nascer é que pode ter sequelas gravíssimas
e até fatais, dependendo da situação. Então, como é que fica o pareamento desse cromossomo? Então, ele tem que parear aquilo que ele tem. Se inverteu, o par de cromossomo fica isolado, pareado. No entanto, ele tem que fazer essa volta, tá? Para que os genes E e E, B e D, C e C, B e B, por exemplo, eles se pareiem, fiquem lado a lado durante o processo da metáfase da meiose, tá? Da meiose 1. Então, esse pareamento, normalmente, a gente vai encontrar, evidentemente, na meiose 1. A outra, que é a duplicação, não está aqui, mas é quando quebra um fragmento de cromossomo de um par e ele vem para o outro do mesmo par. Certo? Isso aí não vai ter uma figura específica, ele vai ficar só mais comprido do que o que ele normalmente é. O indivíduo que tem, também tem todos os genes, não tem problema nenhum. Agora, quando ele transferir o gameta para um gameta vai com 2 genes do mesmo tipo e o outro gameta vai com um só. Então, o indivíduo vai ter uma monossomia lá na frente e o outro vai ter uma trissomia, porque ele vai ter 3 genes. 2 que foi no mesmo cromossomo, mais um que foi do outro, do sexo oposto. As mutações numéricas a gente chama de euploidia, que é em relação a todo o conjunto de genoma, tá? Ou seja, da carga total de cromossomos. A haploidia, que é quando perde metade do genoma, é um caso que resultou na formação de espécie, tá? Ou de sexo, no caso dos zangões, que o zangão, não sei se vocês lembram, mas ele tem 16 cromossomos e a fêmea tem 32, então ele tem metade da carga. E a poliploidia, que é quando você tem acréscimo 2N para 3N, para 4N, para 5N, tá? Ou seja, aumenta a carga, que normalmente, quando isso aí acontece em plantas, principalmente em plantas, a planta que armazena essa carga genética total, que duplica o seu valor cromossomo, de 2N para 4N, por exemplo, ele vai servir como pareamento, tá? E você imagina uma planta com 8 cromossomos, tá? Esse é o valor 2N, ela passa a ter 16 cromossomos, formando uma outra espécie. Aí não tem o que fazer. Não é um indivíduo da mesma espécie, porque a mudança foi gigantesca, ela tem o dobro da quantidade de cromossomos, então possivelmente resulta em uma espécie diferente. Agora, os casos que a gente encontra relacionados com a quantidade do número de cromossomos, 1, 2, 3, então a gente chama de aneuploidia, perda ou acréscimo de 1 ou mais cromossomos. Então a gente tem a monossomia, que é quando perde 1, eu já comentei com vocês sobre a síndrome de Turner, ele tem só um cromossomo X, falta o segundo. A gente tem a nulissomia, que é quando perde 2 cromossomos. Você tem 2 cromossomos, esses 2 cromossomos, gente, são 2 cromossomos do mesmo par, certo? Do mesmo par. A trissomia é quando você tem um cromossomo a mais. A síndrome de Down, que o indivíduo tem um número 21 a mais. A síndrome de Patot, tá? Que o indivíduo tem o número 13. A síndrome de Edward, que o indivíduo tem um número 18 a mais, ao invés de ter 2, para formar o par, ele tem 3, trissomia, tá? Por isso que a gente chama de trissomia. Tem uma a mais daquele par. E Klinefelter, que é quando o indivíduo tem 2 cromossomos X e o Y é um homem, tá, gente? Porque lembra que o Y é o que vai definir o sexo na espécie, principalmente na espécie humana, né? Ninguém está falando dele. E a tetrassomia, que é quando ao invés dele ter 2 cromossomos, ele tem 4. Tem um caso chamado de síndrome do poli-X, em que a mulher ela tem 3 corpúsculos de Barr, que não é normal, para ter um só, que é o segundo cromossomo X, né? Então, como ela tem 3 a mais, 4 cromossomos X, ficam 3, formando corpúsculos de Barr. A mulher que tem não desenvolve problema nenhum, mas um filho que ela desenvolva, ele vai possivelmente com 2 cromossomos X, mais o Y do sexo masculino, ou seja, do gameta masculino do espermatozoide. E aí resultaria, por exemplo, uma síndrome de Klinefelter. Que é essa síndrome de poli-X, do duplo Y, mas que não tem... a gente vai tentar analisar aqui a origem dessas mutações, tá, gente? Lembre que a origem das mutações é durante o processo de separação dos gametas. Lembre que os pares de cromossomos na meiose, eles têm que se separar, tá? Vem um para essa célula, um para essa outra. Então, o que é que acontece algumas vezes? Ocorre separação normal dos cromossomos, indo um para cada célula, de cada par, tá vendo aqui azul e laranja? Então, um para cada par. E, às vezes, durante a separação, na meiose 1 e na meiose 2, a fibra ela não prende e não puxa um para o lado oposto, ela puxa os dois para o mesmo lado. Então, esses 2 cromossomos, por exemplo, poderiam ter vindo para uma célula e este aqui separou normalmente como deveria ser. Então, esse gameta daqui, ele vai originar uma trissomia, porque você vai ter 2 cromossomos de um mesmo tipo, mais um
do sexo oposto, 3. E essa daqui vai faltar um cromossomo do azulzinho. Então, só vai ter um dele no indivíduo do sexo oposto e falta ele. Então, ele vai ter uma monossomia. Tá, gente? Então, onde é que acontecem essas mutações? Durante o processo de separação dos cromossomos na meiose. Bom, aí a gente tem as heranças sexuais, tá? Tipo de herança genética. Esta aí é os genes presentes nos cromossomos sexuais ou relacionados com eles. Então, a gente tem herança ligada ao sexo, que é quando ele está na região não homóloga do X, restrita ao sexo, que é quando ele está somente em um dos sexos específico, ou seja, porque não existe no outro esse cromossomo, que é o cromossomo Y. Herança limitada ao sexo, ela é uma herança autossômica, não tem relação com os cromossomos sexuais, mas ela se limita a um do sexo. Por exemplo, a barba e seios, e as mamas. Então, quando você tem sexo feminino e sexo masculino, ambos têm possibilidade de desenvolver, só que os hormônios femininos permitem que desenvolva as mamas e o hormônio masculino permite que desenvolva a barba, certo, gente? Os pelos na face. Então, isso aí são heranças limitadas. Tem heranças influenciadas pelo sexo, ou seja, acontecem nos dois, mas em um deles se expressa com maior intensidade, como é o caso da calvície na espécie humana. Tem na mulher, tem no homem, mas a expressão é muito mais intensa no homem, que ele só vai precisar ter um gene para calvície para poder desenvolver. E a mulher precisa dos 2 genes para calvície para poder desenvolver. Ou seja, no homem, como ele só precisa de um para desenvolver, a gente considera como dominante. Na mulher, como precisa do mesmo gene, mas de 2 doses, aí ele é considerado recessivo para a mulher. Tá? Então, a herança ligada ao sexo, a gente tem alguns casos, como daltonismo e hemofilia, que são 2 heranças recessivas ligadas à região não homóloga do cromossomo X, ou seja, tanto o homem como a mulher vão desenvolver, mas a análise para essas questões é um pouquinho diferente do que a gente já viu até então. Mulher e homem normal, ele tem alelos dominantes. Observe que mulher, ela tem possibilidade de ser dominante homozigota ou heterozigota, porque ela tem 2 cromossomos X, evidentemente ela tem 2 alelos D nessa região não homóloga. O homem, como só tem um alelo X, o outro é o Y, então ele só vai ter um alelo dominante, obrigatoriamente. Então eu digo para vocês, homem normal, já sei qual é a condição. Mulher normal, aí fica a dúvida, certo? Porque vai depender se ela tem um filho portador, se ela tem o pai portador da característica recessiva, para passar esse gene para ela. Por quê? Porque o gene o cromossomo X do homem forma uma mulher e o gamete que carrega o cromossomo Y vai formar um homem. Então, se a mulher receber um X, 2 alelos recessivos, obrigatoriamente o pai tem que ter esse alelo recessivo. Ou seja, o pai teria que ser obrigatoriamente recessivo. Então, essas análises a gente começa a definir. Então, os anormais é uma característica recessiva. Esse é um teste que a gente faz para identificar se o indivíduo tem daltonismo ou não. Tá? Observa aí o númerozinho, tá? Em verde. Identificou esse número em verde, você vai estar normal, não tem daltonismo. Se você não conseguiu enxergar, não conseguiu diferenciar o que está demonstrado aí, fica com o teste, eu não vou dizer o que tem. Então, você tem a identificação de um caso de daltonismo. Tá? Se for homem, obrigatoriamente é culpa da mãe. E se for mulher, é culpa dos 2, tá? Do pai e da mãe, porque tem que ter um gene recessivo de cada para definir. E no caso da criança, do menino, ele só recebe o gene X, o cromossomo X com o gene D recessivo, ou seja, com o gene do daltonismo da mãe, porque o Y é oferecido pelo pai. O pai exclusivamente ofereceu o Y para ele. Aqui é um típico cruzamento, mas eu não vou comentar sobre ele agora, porque tem uma questãozinha aqui para a gente discutir e finalizar esse nosso conteúdo de herança ligado ao sexo. Então, observe aí, um indivíduo daltônico e míope, filho de pai míope, casa-se com uma mulher normal para ambas as características. O casal já tem uma filha daltônica e míope. Sabendo-se que a miopia é herança autossômica e o daltonismo é uma herança ligada ao sexo, monta a genealogia, lembrando que miopia é uma característica recessiva, faltou esse dado aí na questão, e determina a chance de, nesse cruzamento, surgir uma menina portadora normal para ambas as características. Então, como é que a gente faz? Primeiro, a gente monta o gráfico porque a genealogia, porque fica mais fácil fazer.
Então, é um homem, esse daqui, tá? Um homem, ele é míope e daltônico, ele é descendente do pai que apresenta miopia, tá? Porque daltonismo para ele não interessa, veio do pai, veio da mãe. Casa-se com uma mulher normal para ambas as características, sabendo-se que o casal já tem uma filha portadora das duas características, miopia e daltonismo. Qual é a chance de ter uma menina, né, que uma filha seja normal para ambas as características? Então, o que é que a gente faz? O indivíduo é daltônico, então eu já sei qual é a condição para ele. É Dzinho, tá? Porque é recessivo. Observe que aqui eu coloco o cromossomo e representa o gene em cima. Aqui é uma característica autossômica, então eu coloco Mzinho, porque é homozigoto recessivo. O pai dele é normal para o daltonismo, certo? Porque foi dito que ele só é míope, ele não é daltônico. Então, considera-se que ele é normal. E é míope, ou seja, ele é recessivo. Tá? A mãe não deu informação, mas eu sei que pelo menos ela tem um gene Dzinho que passou para o filho e um gene Mzinho que passou para o filho. Casa-se com uma mulher, tá? Bem romântico, e essa mulher, junto com ele, resultou numa filha daltônica. Observe que para essa menina ser daltônica, ela tem que ter dois genes Dzinho recessivo. De onde é que vem um gene D recessivo do pai e o outro da mãe? Então a mãe tem que ter um alelo recessivo. Só que ela é normal. Se ela é normal, ela tem que ter um alelo dominante, e agora a gente sabe que o outro alelo dela é um alelo recessivo no cromossomo X. Como ela é normal para a miopia, ela tem que ser dominante também. Só que ela teve uma descendente recessiva. Um gene recessivo do pai, um gene recessivo da mãe. Então, fica assim. Então, o cruzamento é um indivíduo recessivo para as duas características, mas é XDzinho Y, para uma mulher dominante para as duas, heterozigota. Então, qual é essa chance? Vamos ver agora. O cruzamento vai ser esse. O primeiro cruzamento, o pai recessivo, a mãe heterozigótica para o daltonismo. Segundo cruzamento, o pai e a mãe, o pai recessivo, tá, gente? Aqui é recessivo, Mzinho. Certo? Mzinho. Então, o pai recessivo e a mãe dominante. Como é que ficam os cruzamentos? Primeira possibilidade. Está faltando aqui um cruzamento. Deixa eu só destacar para vocês. Coloquei aqui para facilitar a visualização, não está? Então, você tem aqui, ó, cruzamento pro alelo do daltonismo. Pro alelo do daltonismo, está aqui. XDzinho Y, tá vendo aqui a distribuição dos gametas? Aí a primeira lei. XDzinho, tá? Primeira lei. E aí as fecundações, ou seja, aqui resultaria numa menina normal, aqui resultaria numa menina daltônica. Um menino normal e um menino daltônico. Faltou o Yzinho, depois eu tenho que colocar. Para o outro cruzamento, a gente faz separado, não precisa fazer como segunda lei, de primeiro com primeiro, a gente pode fazer separado. A mulher dominante heterozigota formou dois tipos de gameta, Mzão e Mzinho, e o homem recessivo, ou seja, só precisava ter colocado um, né? Então, tem um meio de chance para ser dominante e um meio de chance para ser recessivo, dependendo da condição. Então, qual é a chance de ter uma menina, XDzão, o outro não interessa, dominante? Para ser menina, dominante é 1 em 4, certo, gente? Porque tem que ser menina. Então, a chance de ser dominante é 1 para 2. Então, aqui eu tenho 1 vezes 1, 1, 4 vezes 2, 8. Esta aí seria a proporção de um caso de... como é que se analisa um caso específico de herança aditiva. Quando eu falo para vocês da comparação dos cromossomos sexuais, só para a gente finalizar, essa comparação ela é feita com essa condição aqui, um cromossomo X maior, um cromossomo Y bem menor, a região que eu comentei com vocês na aula anterior, região homóloga, que tem genes que se pareiam, região não homóloga é região que não tem genes comuns. Tá? Então, a herança que tiver aqui está presente tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino, mas no masculino com uma dose e no feminino com 2. Se tiver aqui, é obrigatoriamente restrita ao sexo masculino. Então, a herança ligada ao sexo, na região não homóloga do X, restrita ao sexo na região não homóloga do Y. Bom, então, a gente, com essa última imagem, tá?
falei rápido porque a gente já ultrapassou 35 minutos de informação. Então, a gente fecha aí o conteúdo de genética, tá? Até que, enfim, a gente acabou, demorou. Eu gosto pra caramba, mas a gente só acha bom quando todo mundo está achando legal. Então, tomara que o pessoal que assista também tenha gostado, tá? Se não gostou, então fica para outra oportunidade para ver se a gente melhora as informações e a forma de apresentar para vocês. Beleza, gente? Então, como vestibulandos que são, olharam o vídeo, pega os livros e vamos aos estudos. Valeu? Então, tchau e até a próxima aula. Valeu, turma!